Bem, então na aula de hoje nós vamos falar sobre o mel de melato, ou melato, simplesmente melato. A legislação vigente atualmente é essa daqui, para mel, né? Instrução Normativa número 11, de 20 de outubro de 2000. E ali, logo no início é o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Mel, RTIQ do Mel. E ali, logo lá, já no início, ele define o que é mel. Mel é o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das secreções procedentes de partes vivas das plantas ou de insetos sugadores de plantas, que ficam sobre partes vivas das plantas. Daí, logo mais abaixo, ele descreve o que é especificamente o melato, ou mel de melato. O melato é o mel obtido a partir das secreções das partes vivas das plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que se encontram sobre elas. Ou seja, não é o mel floral, porque o mel floral é obtido dos néctar das flores. O melato é obtido de secreções das plantas ou de insetos sugadores de plantas. Então, aqui nesse artigo seguinte, ele descreve bem o que é o melato, ou mel de melato, os dois nomes estão certos, tá? O melato é um vocábulo que, em biologia, refere-se às excreções em forma líquidas, em forma de líquidos açucarados, de um grande número de espécies de insetos homópteros, que vivem como parasitas sugadores da seiva elaborada do floema das plantas. Esses líquidos açucarados são procurados e colhidos pelas abelhas como se fosse o néctar. Passam pelo mesmo processos enzimáticos do néctar, porém o produto final é diferente, tanto nas suas propriedades físico-químicas, tanto nas suas propriedades físicas, quanto nas suas propriedades químicas que vão constituí-lo. Em resumo, o mel é o produto natural obtido a partir do néctar das flores, a gente chama de mel floral. É o mel normal. O mel tradicional é mel floral, ou só mel. E o mel obtido de secreções das partes vivas das plantas, ou de secreções dos insetos sugadores de seiva, a gente vai chamar de mel de melato. Aqui no Brasil, nós temos o melato do caule da bracatinga, que a gente vai ver daqui a pouco, que é muito conhecido do sul de Santa Catarina. E também temos o melato de aroeira. O da aroeira já é um melato mais que dá ali no norte de Minas Gerais. Vamos dizer assim que são os dois mais famosos, né? Aí a árvore da bracatinga. E aqui embaixo nós temos o mel, ou seja, ou melhor, o melato, né? O melato da bracatinga. Dá para perceber que ele possui uma coloração bem escura, né? Coloração completamente diferente. Bem, então a gente viu o quê? Que esse mel é produzido pela abelha, que ela vai e recolhe
o açúcar do inseto. Mas de qual inseto? Insetos homópteros. Aqui a gente tem um exemplo de afídeos, né? Então, esses insetos, eles estão aqui em cima do caule da planta, sugando a seiva da planta. Só que detalhe, cada vez que eles sugam a seiva da planta, eles absorvem uma parte desse açúcar e uma parte desse açúcar eles liberam. Então, não é 100% dessa seiva que é absorvida. Eles absorvem uma parte, eles usam para o seu metabolismo e outra parte eles liberam. Na hora que eles liberam esse açúcar, a abelha vem, se alimenta disso e vai produzir o mel de melato, ou mel melato. E quem são esses insetos? Bem, os homópteros é uma subordem da ordem Hemiptera, que vai incluir as cigarras, que todo mundo acho que já conhecem, né? Os pulgões e as cochonilhas. Os pulgões pertencem à classe dos afídeos, ou seja, são insetos diminutos que se alimentam da seiva de plantas, né? Também conhecido alguns como piolhos da planta, piolhos das plantas, pulgões, afídeos ou afídeos, né? É uma divisão homóptera da ordem dos hemípteras. Essa classe contém 250 espécies, né? Que são sérias pragas, né? Ou seja, são espécies ali que parasitam, né? Então é prejudicial, tanto para a agricultura, quanto para a floresta, quanto para a jardinagem. Porque elas sugam a seiva da planta e, além disso, são transmissoras de vírus que vai acabar prejudicando essa planta. Só lembrando, a seiva, né? A seiva é um constituinte líquido que permite o transporte de água, nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico pelo corpo da planta. É uma similaridade ao sangue dos animais. Ou seja, a seiva da planta seria como se fosse o nosso sangue, né? Ali a gente tem alguns afídeos, aí em detalhe, né? Aqui mais um. Aqui o que está acontecendo? Aqui você tem os afídeos e a formiga recolhe esse açúcar, tá? Essa água com açúcar que sai aqui. Ou seja, essa formiga, ela é um... Aqui a formiga. Ela é um inseto que, nesse caso, ela está fazendo o que a abelha vem fazer depois, tá? Nesse caso, é a formiga que está trabalhando ali, recolhendo esse açúcar. Mas também a gente vai ter as abelhas que vão fazer a mesma coisa. Aqui, por exemplo, você tem o quê? Os insetos, né? Os afídeos ali. E uma mosca ali por cima, recolhendo. Recolhendo o açúcar. Aqui você tem um enxame, né? Então, ou seja, são insetos muito pequenos, tá? Tanto é que se você pega, a gente pega a joaninha, tá? Que todo mundo conhece, ela é bem maior. A joaninha, na verdade, é o predador desse inseto, é o predador do afídeo. O afídeo, na verdade, ele é bem menor do que a joaninha. Só que como ele forma colônias, ele acaba o quê? Aqui, por exemplo, está sobre o brócolis. Ele acaba formando uma população muito grande.
E essa população acaba liberando aí muito açúcar, né? E aí que você tem, quando há, aqui o pulgão, quando há a liberação desse açúcar, o que as abelhas, ou as abelhas, tanto as abelhas quanto as formigas, aqui como ela ingere, né? Aqui um anfíbio, né? Um anfíbio. Tanto as abelhas quanto as formigas vêm e se alimentam desse açúcar. Por isso que a gente fala que a relação é uma relação entre a abelha e o afídeo, é uma relação de mutualismo. Por quê? Aqui. Por quê? Porque as abelhas, no caso, ele está falando das formigas, né, protegem os anfíbios dos seus predadores. Dá uma proteção, ela fica ali por cima, não deixa ninguém atacar eles. E, por outro lado, eles produzem o açúcar que a formiga vai levar para o formigueiro. Certo? Então, uma relação que os dois ganham, né? Tanto a formiga quanto o afídeo, tá? No caso da abelha, também é uma relação de mutualismo, porque enquanto a abelha está ali, não vai aparecer nenhum predador, não é verdade? Na verdade, o que acontece entre a planta e o afídeo, daí sim é um parasitismo, né? Que ele está sugando, ele acaba prejudicando a planta, né? Que ele suga a seiva da planta. Mas assim que ele suga a seiva e libera, a formiga vai e se alimenta. E a mesma coisa com a abelha. A diferença é que a abelha se alimenta dele, a hora que ela ingere essa água com açúcar, ela vai produzir o nosso mel de melato. Certo? E além dos afídeos e das cigarras, nós temos esse outro grupo aqui, as cochonilhas. As cochonilhas é a mesma coisa, né? São insetos muito pequenos, né? Da espécie Dactylopiloscopus. Elas são azulzinhas, são utilizadas para fazer corante, essas cochonilhas, né? E quando, só tem uma foto, quando elas invadem, elas são predadoras também, elas são parasitas das plantas também. Então, ela vai lá na planta, se alimenta do açúcar, libera esse açúcar, daí a abelha vem, pega esse açúcar, transforma no mel e leva para a colmeia. É aí que a abelha produz o tal do mel do melato. Certo? Então, aqui a gente vai ter um exemplo do melato de Bracatinga, tá? Então, repetindo, no Brasil, a gente tem tanto o melato da Bracatinga, que é essa árvore que tem muito ali no Santa Catarina, né? Algumas regiões de Santa Catarina produz bastante, quanto o melato da aroeira. A aroeira já é uma árvore que dá na região norte de Minas Gerais. Então, são os dois melatos mais, vamos dizer assim, conhecidos do país. Este tipo de mel, mais escuro que o normal e menos doce do que aquele feito de néctar das flores, vem atraindo cada vez mais a atenção dos apicultores e do mercado. É um produto raro. Em todo o mundo, só o Brasil produz, e apenas nesta área, que inclui em torno de 25 municípios localizados no Planalto e parte do meio-oeste catarinense, além de uma pequena região do sul do Paraná e norte do Rio Grande do Sul. É o mel de melato, retirado da casca da bracatinga, esta espécie de árvore nativa da Mata das Araucárias. O mais interessante é que a abelha só consegue produzir esse tipo de mel de 2 em 2 anos e sempre nos anos pares. É quando a casca da bracatinga é atacada pela cochonilha,
um inseto parasita que aparece para sugar a seiva da árvore. Neste processo, a cochonilha expele o melato, um líquido doce parecido com o caldo de cana que atrai as abelhas. O consumidor brasileiro não está acostumado com este sabor, mas o mel de melato da casca da abracatinga caiu no gosto dos alemães e nos últimos 10 anos se tornou o mel brasileiro mais bem pago no exterior. Hoje, quase toda a produção é exportada para a Europa. Há mais ou menos 20 anos, o mel da casca da abracatinga não tinha mercado. Este apicultor do município de Bom Retiro conta que colhe 25 toneladas do produto a cada 2 anos, mas que antes não gostava que as abelhas chegassem perto do melato, para não escurecer o mel floral. Tirava as abelhas da abracatinga para não produzir esse mel, levava para o eucalipto, né? E o mel não tinha comércio com esse mel, né? Não tinha, ninguém queria, né? A gente colhia o mel, mas o valor era muito baixo, sabe? Até quase que nem valia a pena trabalhar com o mel da abracatinga, né? A gente procurava trabalhar com o mel do eucalipto, né? Depois, com o tempo, veio uma empresa, começou a comprar, né? E descobriu que era um mel muito bom, né? Que era, na verdade, era o melhor mel do mundo, quase que hoje é chamado, né? Então a gente trabalha em cima desse mel hoje, né? Bem na entrada de Bocaina do Sul, mora um outro apicultor que viu a vida da família progredir à medida que o mel de melato foi ganhando fama. O Charles calcula que em 15 anos a produção aumentou 100%. Tinha 250 caixas de abelhas que produziam o mel de melato da abracatinga. Agora tem 500, distribuídas pela propriedade dele e em terras arrendadas. Enquanto ele vende o quilo de mel floral por R$ 7,00, o mel de melato não sai da propriedade por menos de 10, 30% a mais. A cada 2 anos, ele vende 20 toneladas do produto para as empresas exportadoras, o suficiente para a vida financeira mudar. Mudou bastante. Aí a gente já começou a produzir mais, mudou até, a vida melhorou muito. Estou construindo casa nova, aí os filhos já estão estudando, né, mais. Assim, a produção de abelha, a gente vai aumentando mais, já vai fazendo mais aplicação, melhorou muito, muito mesmo, e vou aumentar mais a produção. Daqui uns 10 anos aí eu quero estar colhendo o dobro. O mel de melato para mim é um ouro preto. A ideia de enviar uma amostra do mel de melato da abracatinga para a Alemanha foi deste empresário, que trabalha com exportação de mel em Içara, no sul de Santa Catarina. A iniciativa foi há 16 anos e até ele se surpreendeu com a resposta. Nós mandamos essa amostra de melato para a Alemanha, para que eles fizessem uma análise lá para ver se eles tinham interesse nesse melato. E quando nós mandamos a amostra, para nossa surpresa, eles ficaram loucos por esse tipo de melato. E aí inverteu aquela situação que primeiro os apicultores colhiam e não tinha para quem vender esse melato. Hoje eles já têm um valor agregado em torno de R$ 2 a R$ 3 por quilo. Então hoje eles vão atrás da onde que estão as bracatingas para colocar suas caixas nas épocas que elas estão melando. Das 45 mil toneladas de mel produzidas por ano no Brasil, 25 mil são exportadas. Deste total, apenas 1.000 toneladas são de mel da abracatinga e apenas em anos intercalados. Se para o apicultor o mel escuro faz diferença no bolso, para as grandes empresas exportadoras, o produto representa uma pequena fatia do que é vendido para o exterior. No ano que tem safra, o seu Agenor envia 200 toneladas de mel de melato para a Alemanha. Neste caso, a vantagem para ele é oferecer um produto diferenciado. A quantidade que é colhido não é muita. Se a gente analisar em termos aí de produção de mel no Brasil, que é em torno de 45, 50 mil toneladas, isso aí não representa quase nada. Agora, para nós, em Santa Catarina, também é muito importante porque é o único no mundo. Então, nós se destacamos, né? E hoje, para nós, é interessante, né? É mais uma coisa a mais que Santa Catarina está ganhando, né? O mercado europeu exige produto de alta qualidade. Tem que ser orgânico.
o que o mel de melato, originário da Mata das Araucárias, é naturalmente. Sem contar que os testes de condução magnética mostraram que este tipo de mel tem propriedades medicinais, com uma quantidade muito maior de sais minerais que o mel floral. Para você ter uma ideia, a gente mede a quantidade de sais minerais dos méis, né? O mel comum chega ali em torno de 600, 700, a condutividade de sais minerais. Aquele chega a 1.700, 1.800, então é bastante diferenciado. É um mel totalmente diferenciado, mel. Bom para a saúde, né? É muito bom. E além do mais, ele também não cristaliza, né? Então ele é um mel que todos os méis puros cristalizam. E aí as pessoas têm que, às vezes, pegar, dar em banho-maria para botar ele líquido de novo. Esse mel não cristaliza, mas a valorização mesmo é por causa dos sais minerais e as proteínas que ele contém. E contém menos açúcar, inclusive. Alguns diabéticos até podem comer esse mel, nem todos, né? Mas alguns diabéticos até podem comer esse mel, porque ele contém bem menos açúcar do que outros méis comuns. Foi um achado, é aquilo que eu falei, o produtor não queria esse mel, hoje já corre atrás dele, né? A Alemanha compra 98% da produção do mel de melato brasileiro. Mais de 80% deste total é colhido em Santa Catarina. O seu Agenor foi pioneiro, mas hoje nem é a empresa dele a maior exportadora do produto. Esta empresa de Araranguá, também no sul do estado, compra dos apicultores e envia para a Alemanha em torno de 600 toneladas por safra. O proprietário, Célio da Silva, é o maior exportador de mel do país e viu no mel de melato um potencial para conquistar ainda mais o mercado europeu, que produz mel similar. A Turquia é um grande produtor de mel de melato, só que não é mel de melato de Bracatinga. Lá, a árvore que dá mel de melato é o pinus, que para nós não dá nada. O pinus para nós é inconveniente, porque além de não fornecer flores, não produz mel de melato. E já na Europa, a Turquia produz mel de melato, a Grécia e a Alemanha também, evidentemente, né? Esse mel faz lembrar um pouco do mel da Floresta Negra. Então, culturalmente, a Alemanha já tem esse sabor na mente, né? Você sabe que sabor, gosto se adquire na infância. Quando você é acostumado a comer um certo alimento, né? Nós comemos feijão, adoramos. Os europeus não gostam tanto assim, né? Então, tudo isso refletiu nessa facilidade que se tem de exportar mel para o mercado alemão. O seu Célio está animado. O mel de melato brasileiro já ganhou medalha de ouro em concursos internacionais. Esse concurso incentivou, porque, evidentemente, quando se faz um trabalho, quando se expõe a mercadoria e quando essa mercadoria é bem vista e bem aceita e recebe um selo de qualidade, evidentemente isso chama atenção. Mas por que o mel de melato da Bracatinga só é produzido pelas abelhas de 2 em 2 anos? O Saulo é engenheiro agrônomo da Ipagre, a empresa de pesquisa agropecuária do estado. Ele acompanha a produção no Planalto Catarinense e explica. Por causa do ciclo de vida do inseto da cochonilha. Essa cochonilha é um inseto, ela parasita a bracatinga e só a bracatinga, né? Esse tipo de inseto. E o ciclo de vida dele é 2 em 2 anos. Então eles terminam o ciclo agora no mês de dezembro, janeiro, e daí ele vai começar de novo a atacar a planta de bracatinga, mas como ainda ele é novo, né? Ele só vai completar o ciclo daqui a 2 anos. Então, de novo, né? Claro, lá em 2020, no caso, né? A partir de dezembro de 2020 até início de maio, é a época que a cochonilha vai estar expelindo maior quantidade de melato, onde a abelha coleta para produzir o mel a partir do melato da cochonilha que veio da ave da bracatinga. Mas não é em todo lugar que tem bracatinga que a cochonilha está presente e produz o melato. O fenômeno ocorre em área restrita e a causa ainda é motivo de estudo. Aproximadamente 400 apicultores coletam o mel de melato. Então, a situação é o que ela falou, né? Às vezes você tem a planta, você tem a bracatinga, a árvore, mas a cochonilha, que é o inseto, não ataca. Do mesmo jeito que na Turquia, né, que ela falou,
você tem o pinus e o inseto ataca. Então, daí é possível que a abelha vá lá e se alimente. Então, além de você ter a árvore, você tem que ter um inseto. Então, é uma condição que é bem específica do local. E o que eles já sabem é que é preciso preservar o meio ambiente para manter a produção. O pessoal tem que se conscientizar e começar a derrubar menos mato. Aí a Bracatinga vai aumentar, que a Bracatinga já está diminuindo por causa do desmatamento, né? Aí o pessoal já vai se conscientizando, aí vai aumentando a produção. Os apicultores que possuem as colmeias dentro da sua própria propriedade já estão começando a cuidar para que o gado não coma quando a Bracatinga está nova, árvores novas, para reflorestar, para recompor a mata com Bracatinga. E também o que está acontecendo muito é que nas reflorestadoras, por exigência da legislação, estão preservando as áreas de preservação permanente dentro dos reflorestamentos e também dentro do reflorestamento não entra gado, porque o gado é um das principais problemas que tem nas propriedades, que o gado come a Bracatinga, não deixando se recompor a floresta. Né? Então a gente está trabalhando tudo com o apicultor para que ele feche algumas áreas da propriedade para poder ter um retorno com árvores de Bracatinga e continuar a produção de mel. Agora, a produção do mel de melato da Bracatinga entra numa nova etapa. A luta por um selo de reconhecimento atestando que o produto é típico da região. Para isso, o primeiro passo é fazer a indicação geográfica deste tipo de mel. Um trabalho que está começando e tem a participação da Universidade Federal de Santa Catarina, Sebrae, Epagre e FAASC, a Federação Catarinense dos Apicultores. Nós já tivemos algumas reuniões em Lages, principalmente, que está centralizando esse trabalho, né? Lages, São Joaquim, Caçador, né? Nessa região. E na primeira reunião deu 40 apicultores, na segunda deu 110 participantes, né? Então é um trabalho que está tendo credibilidade e esperamos, né, que se conclua esse trabalho e que isso venha a repercutir em benefícios para a nossa apicultura, para o nosso apicultor. A FAASC, que é uma entidade que é a proponente para fazer essa indicação geográfica, está junto com essas entidades, dando os primeiros encaminhamentos para no futuro ser apresentado um dossiê, que é um documento junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, para aí sim requerer um selo, e esse selo que reconheça, que identifique que esse produto é da nossa região, daqui do Planalto Sul e Planalto Norte, e mais uma região também, alguns municípios da região do meio oeste, de Caçador e alguns outros, aonde então o consumidor vai reconhecer através de um selo de indicação geográfica da onde é produzido aquele mel e que realmente esse mel é produzido a partir da Bracatinga. E o que essa indicação geográfica vai representar para os produtores? Vai representar que o produto dele vai estar sendo reconhecido como um produto diferenciado a nível de produção. E isso também pode vir a agregar valor ao produto. Além da conquista do selo do INPE, as empresas exportadoras querem investir no aumento da divulgação para aumentar também o valor do produto. Nós temos hoje um mel no mundo, que é o Manuka, que é o diferenciado da Austrália, que vale ouro aquele mel. Mas o que foi feito? Foi feita uma grande divulgação a nível de mundo desse mel Manuka. E hoje ele vale de 30, 40 dólares um quilo. E o melato, nós achamos que até pode ser até melhor do que esse mel, mas falta o quê? Falta a divulgação. Pode ser que daqui 8, 10 anos, daqui um pouco, também vale o dobro do que o mel, como é o outro tipo de mel, né? O brasileiro mais bem pago do exterior vem da Serra Catarinense? É o mel da Bracatinga. Tem estudos falando que é o mel medicinal também. Pela região. A Ana Carolina de Lima conta mais sobre esse alimento para a gente. Olha só. Esse é o chamado ouro negro da Serra Catarinense. Só de olhar dá uma água na boca, não é mesmo? O mel do melato da Bracatinga é relativamente novo por aqui. Sua comercialização começou há cerca de 15 anos e caiu no gosto popular, sabe de quem? Dos europeus. Esse é o mel brasileiro mais bem pago no exterior.
cerca de 60% dele vai para a Alemanha. 90% da produção do Brasil está aqui em Santa Catarina. E a cidade de Bocaina do Sul é referência nessa produção, que nós vamos te mostrar hoje. E a Bracatinga, ela se destaca em toda a mata. Primeiro, por conta da sua altura. Uma árvore adulta pode chegar em até 15 metros, mas principalmente por conta da coloração. Esse escuro quase preto que é formado por um inseto, um parasita chamado cochonilha. É ele quem deixa a árvore pronta para a abelha continuar o trabalho e fazer o melato da Bracatinga. E são nessas linhas tão minúsculas que fica o melato. A abelha pousa e, através de um processo natural, é formado o original mel da Bracatinga. O apiário fica embaixo das bracatingas para facilitar o trabalho das abelhas. Não podemos esquecer que, quando nervosa, a abelha solta um veneno que pode levar à morte. Por isso, antes de se aproximar, é preciso a roupa de segurança. Devidamente equipados, vamos acompanhar o Charles na colheita das caixinhas do mel. Antes de abrir, vocês já colocam a fumaça? Sim, dá umas 3 fumegadinhas. Aham. Para elas ficarem calmas. Aham. Mais ou menos umas 40 mil abelhas em cada uma dessas caixinhas. Cerca de quanto de mel de melato vocês conseguem tirar de uma caixinha dessa? É mais ou menos assim, ó, dá umas 3 safras, vai dar uns 25, 30 quilos por aí, mais ou menos. Uns 25, 30 quilos. E lá do apiário, as caixas vêm aqui para a sala de extração do mel. O Luiz está aqui e vai me explicar como que funciona esse processo aqui, Luiz. Nós pegamos o quadrinho da sobrecaixa, damos uma limpadinha em roda e desaperculamos. As abelhas enchem o favo de mel, elas fazem uma película também protetora ali, ó. O nome desse processo é desapercular. Desaperculação do favo, né? Parece ser simples, eu posso fazer também? Sim, Posso pode tentar. arregaçar as mangas. Quanto será de mel que tem aqui, que a gente pode tirar de uma caixinha Eu dessa? acho que uma caixa chega a 11 quilos, né? E um favo desse, ele pode chegar até 1,1 kg, mais ou menos. Bastante. Primeiro você limpa ele... Tem aí o processo segue o mesmo, né? Ah, raspar bem aqui. Dá para perceber que é um mel bem escuro, né? É um mel bem diferente do mel tradicional, bem escuro e que está sendo divulgado aí na Europa agora. E além desse mel de melato, de Santa Catarina, a gente vai ter também o mel da aroeira. O da aroeira já é mais comum, a gente vai ver agora, no norte de Minas Gerais. A aroeira. Dessa forma, o pulgão ele pega a seiva da aroeira. Dá para perceber aí o pulgão, né? Não é a nossa apis mellifera, mas é como se fosse, é uma outra abelha, mas o que a apis faz é isso também, ó. Aqui está o inseto sugando a seiva elaborada da planta, no caso o pulgão, né? É sempre um homóptero, e daí a abelha vem e se alimenta dessa água açucarada e produz o mel. E o excremento a abelha pega do pulgão. E fazem um produto chamado melato, a partir deste processo. Em breve, nós da Copecab estaremos produzindo melato de aroeira. A tecnologia é essa. Simples assim.
Aí é a planta da aroeira, né? Essa é uma planta relativamente nova. E os pulgão atacando ela. Com relação à aroeira. Minas possui uma riqueza que não existe em quase nenhum outro lugar do mundo, no máximo ali no Nordeste brasileiro. E isso, gente, não é exagero, não. O mel de aroeira foi estudado por uma pesquisadora de Belo Horizonte e ela descobriu que este mel tem propriedades medicinais, como, por exemplo, a capacidade de matar a bactéria H. pylori, que pode causar doenças gástricas. Nessa época do ano, quando a morte deixa sua marca no sertão, quando o sol brilha muito forte e a vegetação fica quase toda cinza, há quem resista, floresça. Uma aqui, outra ali, pontos de cores na mata seca. Por causa da riqueza da flora do Cerrado, o norte de Minas consegue produzir uma grande variedade de mel. E entre elas uma que chama a atenção, o mel de aroeira, que vem dessa árvore aqui, que em tempo de seca rigorosa floresce. E as abelhas se aproveitam disso e de algo a mais que ela oferece. E é justamente isso que faz com que o mel tenha propriedades especiais. Tão especiais que o mel de cor escura chamou a atenção dessa pesquisadora de Belo Horizonte. Esther Bastos ficou um tempo no norte de Minas fazendo uma pesquisa de campo, apesar da planta existir em outros lugares do Brasil. A aroeira, a distribuição dela no Brasil é grande. Ela começa no Nordeste e vem até o estado de Minas e tem alguns lugares ainda no Sul. Agora, onde reúne grandes números de produtores, de apicultores, e tem esse mel típico para a venda é o norte de Minas. E nesse trabalho descobriu que a aroeira precisa muito de um inseto invisível a olho nu, conhecido como pulgão. Ele suga a seiva da planta e provoca nela a produção de uma resina, que a protege das altas temperaturas do norte do estado, como um protetor solar. Esse filtro solar da aroeira nada mais é que substâncias fenólicas. Tá? Cientificamente dizendo, substâncias fenólicas. A planta produz isso e manda para os tecidos mais externos, que vão ficar nas folhas, nas flores, para se proteger das altas temperaturas. É como você passar um protetor solar para o sol. Ela faz isso normalmente. Mas ela precisa desse inseto. Esse inseto ele vai sugar a seiva dela e vai induzi-la a produzir esse filtro solar. Este casamento perfeito de aroeira e pulgão geram diferentes matérias-primas para as abelhas, que acabam produzindo mel de cor muito escura e cheio de propriedades medicinais. Só de você consumir esse mel, você já está melhorando seu sistema imune e tudo isso. Mas o mel, especificamente, ele serve para amenizar os problemas da úlcera gástrica, porque ele tem atividade para o H. pylori. Ele pode ser feito em plastos para queimaduras, para feridas que não saram muito fáceis. Ele pode ser colocado em outros produtos para a gente desenvolver medicamentos a partir de um mel desse, entendeu? Ou alimentos para a saúde, que seria mais interessante. Os apicultores, cientes dessa pesquisa, já mudaram o olhar que tinham para este mel. Antigamente, o mel de aroeira era um mel convencional, era como se fosse um mel qualquer. Hoje não, hoje o mel de aroeira é estudado, tem muita pesquisa sobre ele. Eu acho que o mel de aroeira vai ser um dos melhores mel nossos aqui e a gente vai conseguir agregar muito mais valor do que hoje a gente tem nele. Tanto que a cooperativa, que reúne apicultores de 26 municípios no norte do estado, entre os muitos projetos para o desenvolvimento da atividade na região, tem um especial para o mel de aroeira. Esse mel de aroeira, a tendência dele é chegar em torno de 500 toneladas ano até 2000 e daqui uns 4 anos, 2022, em torno de 500 toneladas ano. E a diferença aqui não vai ser esse mel vai ser um mel prêmio, com certificação de origem, orgânica e um valor agregado maior. Além de um mel com propriedades medicinais, eles já conseguiram certificado de produto orgânico. Nosso mel aqui, ele é um mel orgânico, todo orgânico, porque nós não trabalhamos com agrotóxicos, você entendeu? Toda produção que nós temos, o mel é orgânico, seja no quintal, seja lá na mata, que no cerrado, tudo é orgânico.
A Codevasf, parceira neste projeto, sabe que o potencial do norte do estado pode ser muito maior. A região está em terceiro lugar de Minas, em volume de produção. Pode ir além. Que ainda não se explora nem 10% do potencial da região, né? E hoje, além desse potencial, hoje o saber, as estruturas são muito melhores do que, por exemplo, há 10 anos atrás. E tem também aí o impulsionamento que vai dar com a descoberta das propriedades do mel de aroeira, que vai abrir as portas do mundo inteiro para conhecer a apicultura aqui do norte de Minas. Se o mundo vai se render ao mel de aroeira, isso ainda é algo que aos poucos tem se confirmado. Certeza mesmo é que o sertanejo, que depende da apicultura para sobreviver, está certo do valor que a aroeira tem. E nessa época da seca, não tem outra flor para nós aqui, não sei a aroeira. A gente fica aí na torcida mesmo para que a apicultura do norte de Minas se expanda e ganhe o mundo. E na semana que vem, a Ana Cláudia Mendes está de volta. Eu agradeço e muito. Então, é isso aí, é o mel o melato, né? A gente tem a Bracatinga, principalmente em Santa Catarina, e o da aroeira aqui no norte de Minas Gerais. Ambos são mel que não cristalizam fácil, porque ele tem menos glicose, mas tem muitos sais minerais, então por isso estão sendo estudados como possivelmente medicinais, né? Então, os estudos são fortes. Muito estudo feito com esses dois, ambos os melatos aí, para ver se torna aí ao longo do tempo, né? O da Bracatinga já é muito exportado, principalmente para a Alemanha. E agora tem o da aroeira que está sendo muito estudado também.